Então, na realidade, eu fundi essa aula que seria uma difícil patologia das porfirias agudas com diagnóstico bioquímico, mas como eu sei que dava para juntar mesmo, já que um pouco do diagnóstico bioquímico vai depender da manifestação neurológica, então a gente juntou as duas, mas agora vai quebrar de novo, porque na realidade vai dar meia horinha de uma e depois dar meia outra horinha para a doutora Fátima conseguir dar a aula completa dela. Então já falamos, é um grupo complexo, cada vez mais vocês veem que é mais complexo ainda do que a gente imaginava, e as porfirias agudas, elas vão ter essa questão desse caráter intermitente da doença, e que muitas vezes pode ser a única crise do paciente, pode ser o começo de ciclos de crises, né? E o diagnóstico precoce é crucial, antes que, por exemplo, o paciente tenha muita sequela, se for neuropatia motora de repetição. Também já estão agora carecas de saber essas fases aqui, né? O que nós comentamos no outro slide, que era a questão da comparação dos sintomas neurológicos versus os cutâneos. Então, lembrar que, na realidade, a LAD, né, ou a DP aqui, ela é a única porfiria aguda recessiva, as outras são porfirias agudas dominantes, né? Então, aquele fenômeno da penetrância que a Maria Angélica estava falando vai se referir às agudas dominantes, né? No caso da recessiva, todos acabam tendo sintomas. Não tem nenhum caso até agora descrito, dos poucos, dos menos de 20, descritos que tinha as duas mutações e não tinha sintoma nenhum, todos tiveram sintomas. E, na prática, o mecanismo vai envolver, como a gente comentou antes, a questão do acúmulo dos metabólitos intermediários, que vão também nos servir para o diagnóstico da doença. Então, aqui só para lembrar mais uma vez que na protoporfiria, na coproporfiria hereditária, a lesão de pele pode estar presente, mas não é comum. E que na porfiria variegada é comum, às vezes pode ser a única manifestação. Mas na prática, o que vai nos levar ao diagnóstico são as manifestações agudas neuroviscerais, né? É isso que vai realmente levar-nos ao diagnóstico. Lembrar que pode ser alguns pacientes que vão ter apenas dor abdominal. E interessante, isso não tem a ver com o valor do ALA. A gente tem pacientes com ALA de 100 que só tem dor abdominal. Estão lá conversando com você e tal. Tem uma mesmo que veio do Piauí mesmo, né? Tava lá conversando, não sei o que. Tá sentindo dor? Ah, uma dorzinha, entendeu? Aí faz o PBG. Super assim, vermelho rosa lá. Você tá bem mesmo? Tô bem, entendeu? Aí o ALA, 50. Tô bem. Aí já tem outro que tem 13 e tá lá se matando lá de dor. Então, a gente vê que não tem muita correlação o valor do ALA. Então, isso é para diagnóstico, não para prognóstico. Claro que pacientes em crises muito graves vai ver o valor do ALA bem elevado para o PBG também, nesses pacientes. Mas, no caso da porfiria aguda intermitente, o ALA e o PBG, mesmo depois da crise, eles demoram para normalizar. Às vezes o ALA nunca normaliza completamente. Né? Já vimos também essa foto, a doutora Fátima vai voltar. Então, nós vamos parar aqui nas nossas dominantes. Então, lembrar o seguinte, né? Seria a questão da porfiria latente e da porfiria que vai se manifestar clinicamente. Então, na prática, a pessoa, por ter que tem ou não sintomas, tem a mesma deficiência enzimática. Então, a pessoa tem a mesma deficiência enzimática. O que vai mudar é que, em determinadas situações, a exposição a determinados fatores, faz com que aquela enzima seja mais requisitada. E, sendo ela mais requisitada, você vai ter um problema, porque ela vai gerar um bloqueio, e esse bloqueio vai acumular os metabólitos. Então, aqui o curioso é que, na realidade, todo paciente com porfiria, em tese, você tem metade de atividade enzimática. Mas não tem sintoma se não tiver um efeito externo. Então, isso é bem curioso, porque isso seria um protótipo de uma doença epigenética, né? Então, você precisa ter alguma coisa externa mesmo para provocar a doença. Você vai em busca que você vai encontrar esse fator na história. E por isso você tem que fazer muito cuidado, porque às vezes o paciente está tendo crise de repetição e você não consegue descobrir o fator, porque você não pesquisou diretamente a história. Não, tem que dar uma de Dr. House mesmo, tem que invadir a casa do paciente e ver o que ele anda tomando. Então, geralmente tem que, às vezes, procurar essa história para poder, por exemplo, mesmo, uma das coisas que me preocupou com ela, né, ela que ela estivesse usando anabolizantes. Eu estava bem musculosa da última vez. Aí, na frente dos pais, sei que no final eu falei assim, ó, eu e você, a hora da verdade, tá usando ou não tá usando? Não. Ótimo, pronto. Então foi sincero e tal. Então eu tenho que descobrir por que você tá assim. Certo? Mas foi bom que eu precisava ter esse ponto dela. Tem algumas coisas que você tem que realmente ir lá. Eu perguntei assim, eu e você. Eu prometo que eu não vou dar fora desse e-mail para seus pais. Certo? Mas eu precisava saber disso, porque senão você está procurando uma outra coisa e que não vai encontrar o motivo de você estar sempre destabilizando. E que não era o período menstrual dela, como a gente já imaginava no começo. Então tem que lembrar que sempre vai ter deficiência da enzima. O problema é que quando ela vai ter, ela vai ser solicitada, é que esse bloqueio se faz presente e você acaba formando os metabólitos intermediários que vão conduzir as manifestações da doença. Em tese, né, os sintomas do ataque agudo são vários, né? A dor abdominal realmente é o mais comum, não é 100% dos casos, como você acabou de ver, tem casos que começa pela neuropatia motora,
Já teve vários casos lá em Ribeirão Preto que realmente o diagnóstico com Guillain-Barré era complicado, porque a dor abdominal não era proeminente, ao menos no início. Em determinado ponto também aparece, mas aí a pessoa já está entubada, está com traqueostomia, então não vai mais referir a questão da dor abdominal. Taquicardia também é extremamente frequente nesses pacientes. A urina escurecida, que já vai liberando as altas taxas de hipófito bilogênio. A neuropatia motora, né? É curioso que, assim, a neuropatia realmente ela é motora, axonal. No momento agudo da crise, a Juliana já fez várias eletromiografias desses pacientes. Pode ter uma desnervação difusa. A coisa está feia nessa hora, né? Quando tem a desnervação difusa no paciente. E você tem que ter muito cuidado com o que os livros falam, né? Os livros vão sempre falar neuropatia motora axonal e na prática não é só isso. Eles podem ter desnervação aguda, desnervação grave, pegando todos os segmentos, inclusive evoluindo com paralisia de nervos cranianos e alterações bulbares, né? Então a parte neurológica pode ser bem mais complexa do que os livros mostram, quando você começa a avaliar esses pacientes bem de perto. E uma coisa importante, embora a condução sensitiva, objetivamente, no exame da eletromiografia, não esteja tão alterada, eles se queixam muito de parestesias. Então, quando começam as crises mais graves, né, é muito interessante isso. Eles começam a falar, estou sentindo de novo os dedos ficarem... É claro que você tem que também saber diferenciar, gente, porque às vezes se é uma pessoa que teve uma crise muito grave, vai ficar com a sequela de neuropatia e vai ter a dor da neuropatia. Então, tinha um paciente nosso lá que teve mesmo esse senhor que bebeu bastante, né? Ah, tá doendo o braço e a perna. Aí falava, será que tá voltando a crise de novo? Porque ele teve 3 crises recorrentes, né? Aí a gente fazia, era ótimo PBG por isso. Na hora, tá doendo, vamos lá. Urina aqui, laboratório, normal, e sai a sequela da sua neuropatia. Entendeu? Então isso foi muito bom para a gente poder diferenciar. O que senão esse cara estava todo dia tomando M lá para poder cuidar da dor que não ia cuidar aquela dor, era tratar mesmo os sintomas da dor dele. Mas então é isso, a gente coloca a neuropatia motora, mas eles têm queixas sensitivas. Certo? Eles têm essas formigamentos nas pontas dos dedos e tal, que a eletromiografia, não sei por que você que é eletromiografista, por que você não consegue... a boa parte da eletromiografia você não pega nada sensitivo neles. Mas por exemplo, aí cai naquele paciente que tem dor abdominal e essas dorzinhas assim. Que muitas vezes é o que é. Que você está lá insistindo que é porfiria, pode ser um Fabry, pode ser uma amiloidose com apresentação, pode ser mutação na SCN4. O que não falta é gene agora que explica isso. Certo? Mas a pessoa não larga a porfiria, está lá na porfiria. Então, às vezes isso é ruim, porque mas tem tratamento, mas o tratamento é errado. E às vezes a outra doença tem um tratamento que vai lhe ajudar de fato, mas que você está sendo o tempo todo com aquele carimbo de uma doença que você não tem. Certo? Então tem que lembrar disso daí. E às vezes é uma pergunta básica, a gente vai ter uma aula de diagnóstico diferencial, né? Mas tem uma dessas doenças que mimetiza muito a porfiria, que é a mutação no SCN4, né? Que é um gene de canal, que dá uma dor abdominal importante aos pacientes, dá neuropatia de fibras finas, eles ficam prostrados mesmo, mas tem uma coisa muito interessante, eles têm uma coisa peculiar que é uma dor anal. Entendeu? Que muitas vezes o paciente não fala. Você chegaria, doutor Pedro, assim, olha, eu tô com... Então, ainda mais no Nordeste, muitas especulações iriam rodar nesse momento, entendeu? Então, conclusão. Eu com todo jeitinho, né, depois que perguntar, que eu sei que não é porfiria, eu pergunto, por sinal, você sente dor? Aí um dia, gente, o colega falou assim, ai doutor, que bom que o senhor perguntou. É demais, dói demais. E eu tinha vergonha de dizer, mas dói demais. A canulopatia. Na crise você pode dosar sozinho? Não, você tem que fazer um molecular. Tem que fazer o diagnóstico é molecular nessa doença. É molecular mesmo. E aí o que acontece? Mas ela tem essa coisa peculiar, que é essa dor anal que você não encontra nas outras, que pode não ser tão proeminente, mas às vezes o pessoal não comenta mesmo, pela toda a questão... sei lá, biopsicossocial que está envolvida nisso daí. E no homem mesmo, aí é que é mais complicado ainda falar que está sentindo... Nossa, a expressão dele de alívio, quando ele falou, doutor, que bom que o senhor me perguntou isso. Entendeu? Que bom que é... Entendeu? Assim, que tanto Aí eu falei, não, muito obrigado pela sinceridade, agora já sabemos o que o senhor tem. Né? E realmente deu a mutação, dito e feito. Essa mutação nele. Também, ele estava com essa coisa de porfiria há muito tempo, né? E haja glicose nele, né? E realmente ele sentia um pouco melhor da glicose, porque todo mundo sente melhor mesmo, depois de um banho de glicose. Chocolate, então, né? Então, constipação é outro sintoma comum, náusea e vômito também, né? Repare, alterações psiquiátricas no ataque agudo, 40% dos pacientes. Então, já quebramos 2 mitos, né? O mito de que é extremamente comum a alteração psiquiátrica, que não é, certo? Assim, o pessoal acha bonito porque sei lá, hollywoodiano, mas não é comum. Na realidade, os nossos pacientes, todos, só quem teve uma alteração psiquiátrica foi esse senhor que viu o cachorro latindo no teto, né? Que tinha essas alucinações visuais, né?
que ele apresentava e mandava a mulher calar a boca do cachorro, né? Então, coitada dela, né? E acho que mais um outro paciente. Isso no momento agudo mesmo. Os outros todos não tem queixas, não tem queixas. Agora, o que acontece entre uma crise e outra é muito comum a questão de depressão, que a gente não sabe se é uma depressão reativa da doença, se é um... Agora, realmente, há uma prevalência muito grande de, entre os episódios, você ficar com alguma alteração de depressão. Então, isso realmente é fato. Isso acontece. Mas depressão também não é uma coisa incomum na população. Por isso a gente tenta sempre avaliar se essa taquicardia é um sintoma de desautonomia. E isso é importante, porque a desautonomia pode matar. Entendeu? Então você tem que... Eu acho engraçado, às vezes a pessoa me passa o caso, não, é taquicardia, não sei o quê. Sim, mas a taquicardia pode ser explicada por isso, você começa... Então tem um evento único que explica tudo, né? Aqui a taquicardia é um fenômeno desautonômico, certo? Aí você tem que realmente procurar desautonomia nele, porque a desautonomia pode levar a uma parada cardíaca e matar mesmo o paciente, certo? Você tem esses casos da paciente na UTI que evolui com um cardiac arrest na UTI por conta de desautonomia grave. Então, no Guillain-Barré também você pode ter essa desautonomia grave e acabar levando a óbito também. Então é muito importante não ficar só no taquicardia. Você tem que avaliar se tem outros sinais de desautonomia também nesses pacientes. Então você já vê que a alteração psiquiátrica não é tão comum quanto a pessoa coloca, certo? É bonito nos filmes, mas na realidade não é tão comum assim. Agora, tem um trabalho mesmo feito em hospitais psiquiátricos americanos, né, que mostrou uma alta positividade do PBG naquelas populações. Mas a metodologia você vê que tem toda uma variante, né? Agora, o que eu acho, que eu não vejo o pessoal fazendo, é, lá em Ribeirão Preto, a psiquiatria, agora com canabidiol, então, né? Você não está tendo esquizofrênicos lá em Ribeirão com maconha, né? Maconha não, com canabidiol. E aí o que acontece? Lá eles têm um kit em que eles dosam várias substâncias tóxicas quando a pessoa chega loucona lá no PS, mas não tem porfiria na avaliação deles. Eu até brinquei, falei, pô, gente, vocês dosam coisas assim que são esotéricas e não colocam o PBG na sua avaliação. E realmente, os psiquiatras não têm prática de fazer isso daí. Então, talvez esses dados aqui sejam enviesados, porque são dados de emergencistas, né? Talvez a gente saiba, na apresentação psiquiátrica, encobertando uma dor abdominal, ele até pode ter uma dor abdominal, mas ele está tão louco que você não está nem preocupado com a dor abdominal dele. Conhecer, exatamente. Porque, na verdade, eu fiquei impressionado. Eles têm um kit que eles fazem tanta doença, tanta intoxicação, que eu fiquei, poxa, mas então acrescenta o porfirinogênio. E é tudo teste urinário que eles fazem. Tudo, eles dosam THC, todo tipo de metabólito, eles dosam naquela urina. E eu falei, por isso não acrescenta porfirinogênio? Até porque, em muitos casos, a maior parte dos medicamentos psiquiátricos vai piorar o sintoma psiquiátrico do paciente, né? Pressão alta pode acontecer também com parte desses fenômenos autonômicos. A ausência de reflexo, que na realidade já é o efeito da neuropatia motora nesses pacientes, embora às vezes eles possam ter até exacerbação de reflexo também, né? E isso que eu acho interessante. Embora que você esteja com, sei lá, 30%, né, dor nas costas, sabe que isso, pelo menos na minha prática, não sei, é muito comum o paciente dizer isso? Tipo, começa... a dor nas costas, né? Começa essa dor... Aí eu respeito, entendeu? Essa questão da... Porque assim, dor abdominal é Deus e o mundo, né? Agora, quando ele fala dor abdominal e está sem essa dor nas costas, entendeu? É bem curioso essa dor aí. Neurofisiologistas, neurologistas, expliquem para mim. Que eu não consigo entender nessa dor nas costas, mas pior que eles referem o diabo essa dor nas costas. Neuropatia sensitiva, aqui agora aparece neuropatia sensitiva. Na evolução da doença, você começa a ter mesmo uma neuropatia sensitiva mesmo, né? Hipotensão postural, que já é sintoma da desautonomia também. Convulsão, e a gente talvez tenha uma mostra enviesada, mas muitos dos nossos pacientes têm crises convulsivas pela hiponatremia. São crises convulsivas de difícil controle, você tem que realmente corrigir a hiponatremia. Se não corrigir, ele vai continuar convulsionando. E o chato da porfiria é que quase todos os medicamentos anticonvulsivantes são porfirinogênicos. Só a gabapentina. Mas também Mas a gente acaba usando a gabapentina, que é um péssimo anticonvulsivante, né? Não é um dos melhores. Dor no peito, se eles acabam falando, e claro, o coma acaba sendo essa evolução. São as crises mais graves mesmo, né? Então você vê, eu acho interessante esse gráfico analisando a prevalência desses casos. Agora, claro, isso é pela análise do quê? De um hospital de emergência. Certo? Eu não sei como seria na visão do psiquiatra, porque eles simplesmente não pedem um teste. Pelo menos não no momento que o paciente chega lá com... Ou talvez a gente pudesse falar para ele, se o paciente já tem alucinação visual, pede sempre. Mas acho que o paciente apenas tendo alucinações auditivas pode ser uma manifestação mesmo da doença. Isso aí o pessoal refere também.
Vocês referem também a essa dor. Que aí eu não sei se isso tem a ver com a questão de... É como se fosse uma mialgia, que eles começam a se queixar também. E a gente, pelo menos essa paciente do Piauí, que a gente começou a acompanhar, a gente não pedia CPK, paciente com porfiria. Agora a gente está pedindo a CPK, e realmente nesses momentos parece que a CPK ela fica mais elevada mesmo, nesses pacientes. Mas não chega a ficar como os beta-oxidação, que fica 40 mil, 50 mil de CPK. Mas o CPK que realmente se eleva um pouquinho, dela está em torno de 1000, a CPK dela. E a minha dor? Parece que sim. Agora, as porfirinas, elas devem ter algum efeito mesmo muscular. É porque se tem efeito no rim, deve ter efeito muscular também. E a gente teve a oportunidade de fazer pacientes lá em Ribeirão, porque assim, como lá o centro de eletromiografia, então faz muito Guillain-Barré, então de vez em quando o paciente vem, não é? E aí para definir, vai tomar imunoglobulina, vai tomar, faz a eletromiografia, e nesse meio tempo está correndo o ala em paralelo, né? E aí quando vê, aí o pessoal fica na curiosidade, aí vai dar ou não vai dar, né? Aí quando confirma, por exemplo, que os valores do ala e BBG muito aumentados, né? Quando vai ver a eletromiografia, são essas nervações assim, que a pessoa, nossa, mas nos livros não está assim. É que, primeiro, uma boa parte lá nos países europeus, eles não fazem mais eletromiografia, nesses casos. Certo? Às vezes fazem um teste bioquímico direto nesses centros, né? Eles não fazem mais eletromiografia, pelo menos em alguns casos, a não ser que vão pensando que é Guillain-Barré mesmo. Mas quando é um caso que a pessoa levanta logo a poeira para a porfiria, eles já não fazem... E várias vezes estão me perguntando, por que vocês fazem tanta eletromiografia? Aí eu falo, não, porque lá primeiro é um centro de referência para essas doenças, né? Mas isso acabou nos dando uma mão para ver que o espectro de desenvolvimento neuromotor periférico neles é bem maior, como você descreveu aí. A eletromiografia no paciente agudo, mesmo no Guillain-Barré, às vezes não é boa. Às vezes a decisão é clínica, mas é que para a gente é interessante entender como atua a questão do nervo lá no momento, para ver assim, o que pode... até em futuras terapias para ajudar esses pacientes também, entendeu? Como é a dinâmica do nervo. Porque uma coisa é depois da crise, que você fica com uma sequela, que tem processo de remelinização, e aí depois da crise a gente já pegou tudo, neuropatia desmelinizante, neuropatia axonal, entendeu? Então assim, parece que predominante axonal e outras, para surpresa, predominantemente desmelinizante. Você fez uma que é desmelinizante. Que eles falam assim, não... Desmelinizante. Aí voltaram para mim, tá errado o diagnóstico de porfiria. Aí eu falei, não tá não. Tá não, aqui ó, ALA, PBG, entendeu? Mas me fizeram testar CMT na mulher, entendeu? Fizeram porque não, mas é desmelinizante, não sei o que, né? Deu negativo o teste para CMT, para Charcot-Marie-Tooth, que ficaram nisso. Então, para ver que a gente vai aprendendo com esses casos, entendeu? A gente vai começando a fazer o teste, avaliar. Isso é interessante, porque na verdade você acaba fazendo um diferencial na avaliação. Eu acho que tem muito a ver com o momento agudo, como aquele nervo é lesionado também, naquele momento agudo. Mas eu concordo que a decisão é clínica também. E assim, se você tem um teste rápido e faz logo o teste está positivo, você quer logo tratar o paciente, não fazer a tomografia. Entendeu? É que lá a vantagem realmente é que já tem todo um esquema para fazer. Mas eu não estou dizendo... É mais fácil. Para a gente é mais fácil até como fazer biópsia de músculo lá em Ribeirão, né? Se respirar, pimba, pá, biópsia de músculo. Você tem que cuidar para não perder um pedaço. Entendeu? Então acho que já deu o tempo aí para... O pessoal deu certinho o tempo? Se você quiser rir. Ah? 1 minuto. Não, então não vai dar para mostrar essa. Vamos ver. Dá. Então vamos pôr só a cena do filme aí. Sabemos que ele não tinha porfiria, agora 90% não tem porfiria, mas eu ainda acho que a cena é um bom reflexo da crise porfírica. Pode colocar? Quem puder ver As Loucuras do Rei Jorge, acho que é uma peça do humor britânico. Madrugada em Londres. Entendeu? Esse é o filho que quer roubar o trono dele, né? Não conseguiu dormir. Ansioso, agitado. Isso é muito comum mesmo pronunciando uma crise, né? É insônia, né? É muito comum a questão da insônia mesmo. É Dona Ieda, coitada, né? Que tem que lidar com a insônia. Mas e assim, tipo assim, eu não durmo e também não deixo ninguém dormir, né? Então, e assim, agitado, é que eu chamo de restless, né? Tipo assim, restless, não consegue ficar parado. Aí, tipo assim, não vou dormir, meus serviçais também não vão dormir. Vamos lá, acorda todo mundo. Levanta todo mundo. Ó, agitação. Isso realmente é bem... É interessante que às vezes podem pronunciar... isso é psiquiátrico, mas não é psiquiátrico que a gente está acostumado. Não é bipolar, nada disso. Entendeu? Exatamente, Ó, do abdominal. Que ele para. Que horas são, senhor? Aí ele pergunta, mas que diferença faz? O rei levantou, o rei acorda. E eles ficam mal criados, às vezes, na crise de porfiria, entendeu? Respondões, falam umas coisas assim. Aí ele fala, né? Ele faz a metodologia dele dos sonos. Só dormimos 3 horas. Ele fica revoltado. Você está faltando...
Na crise, essa alteração de personalidade é muito comum mesmo, assim, você ter essa alteração de personalidade. Eu sei porque ela me conta. Entende? Você se sente mal. Mas é uma coisa que você não consegue controlar, entendeu? Assim, eu acho que tem a ver um pouco com metabolismo das porfirinas cerebrais também, isso. Ó, essa questão, olha, ele pergunta de novo o nome, né? Tem essas alterações de... Parece um estado confusional. Entendeu? Eu acho que realmente é mais um estado confusional do que essa coisa meramente do bipolar ou do maníaco. É confusional. Por isso eu acho que valeria a pena entrar no screen de alguns psiquiatras mesmo, no teste da urina que eles colocam. E lá sai o rei de pijama na madrugada. Agora parece um ataque maníaco, não é mesmo? Né? Que ele está lá gritando, cantando. Viva a Inglaterra. Entendeu? Fica... eufórico, né? Isso já não sei se é mais da invenção, porque na prática eu não vejo o povo muito eufórico, não, assim. Dando um trabalho, sim, mas não... Agora, uma coisa que é interessante, se você vir na cena, ele fica assim, ele tá assim, ele tá suando, né, bastante, meio disfórico também, né? Então aí você vê nitidamente que ele tá em estado de desautonomia mesmo, esse paciente. Aí vão chamar o capitão da guarda, né? Que está dormindo com a mulher do outro cara né? Eu adoro a corte inglesa. Certo? Aí agora ele começa com a história de rezar. Tá totalmente suado, isso é bem desautonomia mesmo. Aqui, ó, também tá pingando em gotas, né? É bem a coisa desautonômica mesmo do paciente. Aí chega a esposa, né? Assim, realmente assim, meio perdido mesmo, entendeu? O estado confusional Aí começa a rezar, aí de repente ele põe os olhos na nora. Aí já é coisa do filme mesmo, não sei se eles ficam desinibidos, né? Então eles não têm provas de desinibição, mas ele ataca a nora, entendeu? Aí a mulher fica, o que você está fazendo? Cuide da sua vida. Ele fala para a mulher. Adorei. O rei caiu, adorei isso. O rei caiu em cima da mulher. Entendeu? O rei caiu em cima da mulher. O senhor precisa descansar, diz a outra. Eu sou o rei, eu tenho que governar, não tenho que descansar. Metade do dia já se foi. Aí eu não sei se tem essa coisa meio da frontalização nas coisas meio desinibidas deles, né? Eles têm uns comportamentos assim, que são diferentes mesmo, mas não chegam a ter... Esse é o problema. Essa cena aqui, na realidade, ele tem hora que ele para, né? Isso eu acho legal, que ele tá o tempo todo para urinar e não consegue urinar. Isso os pacientes se queixam muito disso, né? Eu sentia a bexiga cheia e não conseguia urinar. Essa dificuldade eles têm que ser sondados, às vezes, os pacientes por isso. E ele tem, ó o esforço aqui para urinar. Vai, Inglaterra, vai! Entendeu? Força! Aí vai. Sabe aquela bexiga cheia e não consegue esvaziar a bexiga, né? Isso é uma coisa que... É uma muito comum que eles falam mesmo. Isso, muito comum mesmo. Desautonômico também, né? Não posso parar. A constipação é com desautonomia também? Também. Então, hipertensão, taquicardia, constipação... Acaba sendo toda... Mas a dor é neurogênica, é neurovisceral. Azul, esse é o problema, né? Sempre era na azul. Não. É azul mesmo. Acho que é muito mais pela ideia da sugestão, da questão cultural aí, do que Mas alguns diziam, aí chega o médico, né? Eu quis ser médico naquela época, assim. Aí ele vai. Aí ele chega assim, é a urina do rei. E está azul. E daí? Desde que o rei adoeceu, o capitão. O outro médico. Depois diz que o médico não é corporativista. Né? Medicina necessita da observação. Se ele está ou não azul, é irrelevante. Então você não está observando isso. Então. Ele nem olhou. Entendeu? Então, na prática, esse é o ponto que alguns argumentam que ele estava sendo envenenado, o rei, na realidade.
Estava sendo envenenado, por isso que essa urina estava ficando azul. Então não seria mesmo a porfíria. E eu acho que a arsênico também é uma coisa que é proibida no porfírico, mas tudo bem. Mas aí também qualquer pessoa não pode, nenhuma pessoa pode usar arsênico também, né? Mas é esse o ponto que fala contra. Mas mesmo acho que a cena do filme vale a pena para vocês verem também outras cenas do filme localizadas em tomas de porfiria aí.